O Eustáquio Moraes Pereira falou que testaria o Cauã Prats junto com o Jonathan Jesus na zaga. Assim, eu não colocaria de início, Eustáquio, eu também iria com o Jonathan e João Marcelo, como os amigos pontuaram, mas assim, se o João Marcelo, por exemplo, chegou ali no minuto 60, tá mais desgastado e tudo, precisa sair, eu colocaria o Prats para terminar o jogo em vez do Gamarra. Assim, a questão de que ele nunca jogou na zaga no profissional, mas já jogou bastante na zaga no Sub-17. Você não achou que contra o São Paulo ele entrou como um zagueiro, não? Porque ele protegeu muito a área naquela reta final, né? Que o Crespo colocou muito centroavante, tinha o Dineno, até o Kaique foi mantido em campo e o Cauã entrou. Em alguns momentos ficou parecendo um Cruzeiro ali com uma linha de 5, né? No momento defensivo. E foi justamente numa reta final da partida, né? Você tá até sugerindo isso se for necessário. É algo que o Cauã já teve que fazer e se deu bem. É que ele não jogou em dupla, né? Dupla de zaga diferente. Não jogou em dupla. Isso, mas eu não teria medo não, viu, de colocar o Cauã ali. Acho que se falar o Cauã, 30 minutinhos aí, vai na zaga aí, meu querido, vambora. E assim, gente, vamos colocar de forma clara, o jogo contra o Vitória não promete ser fácil, o Vitória ainda tá brigando contra o rebaixamento, mas eu acho que o Cruzeiro, é o momento, né? Pô, Mineirão lotado, jogo em casa, a gente vindo de uma partida, é um momento que os jogadores têm que se cobrar um pouco mais para entregar uma grande atuação também, né? Porque assim, estão devendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim defende os atletas publicamente, que a pontuação não é tão diferente, mas a gente vê jogo e a gente sabe que o Cruzeiro está jogando menos do que pode. Então, assim, acho que é o momento, né? Mesmo tendo esses desfalques na zaga ali, para a rapaziada chamar a responsa, né? Os mais experientes, Romero, Lucas Silva, o Pereira, o Caio. A gente precisa que todo mundo volte a fazer uma partida dentro daquele nível que a gente se acostumou. E até pensando no Caio Jorge, ele que também falou algo à imprensa hoje e tudo mais, o Caio Jorge, digamos assim, ele aposta, né, nesse jogo aí em casa, porque no Campeonato Brasileiro, pelo menos, ele tem um ótimo aproveitamento dentro do Mineirão, tá? Dos 15 gols marcados na Série A, 10 gols do Caio Jorge foram no Mineirão em 13 partidas, então a média é muito boa. Só corrigindo, o Caio Jorge não falou com a imprensa, não. Mas tem esse número que a gente dá para trazer aí. O Caio falhou contra o Palmeiras, né? Perdeu uma chance que não deveria ter perdido. É o jogo, assim, para ele voltar a abrir frente na artilharia? Não vou usar o ganhar e abrir saldo, mas é jogo para o Caio Jorge voltar a balançar as redes, a espantar essa má fase que se aproxima aí, 6 jogos sem marcar? Futebol é muito engraçado, né? Assim, até cruel em alguns momentos, porque o gol do Matheus Pereira lá na Arena é 95% do Caio Jorge, pela atenção dele, pela explosão, pela jogada. Só que pouquíssimos minutos depois ele toma uma decisão equivocada que complica todo o time no jogo, né? E que o tira da próxima partida. Então, assim, eu realmente tenho muita dificuldade de comprar um discurso de que o Caio Jorge vive uma fase ruim. Eu acho muito forte falar isso, mas eu concordo com você que aquele lance do Matheus Pereira no final do jogo ali contra o Palmeiras é um lance que o Caio precisa ser capaz de fazer melhor e colocar aquela bola no fundo das redes. Dito tudo isso, já passou, né? Não adianta a gente ficar lamentando, mas acredito que ele tem plenas condições, assim, o que ele fez, esse lance do gol lá diante do Atlético Mineiro mostra o jogador que ele é e que ele ainda é, nada mudou em relação à temporada, dentro das características e de tudo que colocou ele nesse lugar de ter esse número tão expressivo de participações em gols dentro do Campeonato Brasileiro. A questão é foco, disciplina, estar confiante para aproveitar as oportunidades, porque elas vão surgir diante do Vitória. E aí que ele tenha, mais uma vez, essa capacidade de passar por cima de um momento de dificuldade, como ele fez até diante do Bahia, em que perde pênalti, depois marca 2 gols, que ele possa ser feliz, aproveitar essa chance aí com o rival do Bahia e voltar a marcar, mas não... Acho que tem um certo exagero, assim, com essa coisa dos jogos do Caio sem marcar no Campeonato Brasileiro. Espero que ele venha aproveitar bem o cenário do jogo de sábado. O Caio precisa voltar a marcar gols. O Cruzeiro, para voltar a vencer jogos,
precisa do Caio marcando gols, né? E quando eu falo voltar a vencer jogos, em sequência. Ele não marca as 7 partidas no Campeonato Brasileiro, há 6 jogos quando a gente olha para o geral, e eu acho que teve uma queda de desempenho notória do Caio Jorge, né? Não fez bons jogos contra a Bahia, contra o Bragantino, em especial contra o Vasco da Gama, e aí contra o Palmeiras, que a bola até pouco chegou, mas não foi uma atuação destacável. Quando chegou, ele não conseguiu converter bem. O Cruzeiro fez aí 3 gols nos últimos 5 jogos, né? E passa muito por conta do Caio não estar conseguindo desempenhar no mesmo nível. Acho que não é uma culpa só dele, né? Tem uma questão coletiva. Eu até pontuei no meu último texto lá no Central da Toca, quando falei sobre o Arroio, que eu tenho percebido o Matheus Pereira muito sobrecarregado nas ações ofensivas. Que bom que ele não está sentindo o peso disso, né? Diferentemente da temporada passada. O Matheus segue jogando muita bola, mas não é o ideal, né? O ideal é que essas responsabilidades possam ser divididas. E aí eu acho que o Arroio, agora que tem toda uma tendência de ter sequência com a lesão do Wanderson, pode ajudar muito no comportamento do setor ofensivo e até mesmo nessa melhor desenvoltura do Caio Jorge em campo. Então, espero mesmo que contra o Vitória, que tem uma defesa fraca, que vai desfalcado nesse setor, né, sem o seu goleiro titular e sem o seu principal zagueiro, o Caio possa deixar a sua marca, se isolar na artilharia. Eu acho importante para um centroavante ter essa marca de artilheiro, e é aí que não pare mais de fazer gols, né? É uma reta final de temporada com jogos extremamente decisivos, e a vida do Cruzeiro vai ficar muito mais complicada dentro de campo se o Caio seguir não fazendo gols. Então fica aí minha total torcida e também minha confiança no Caio, que acho que pela temporada que faz, merece isso, né? Merece esse voto de confiança, apesar da fase não ser das melhores, que contra o Vitória a coisa seja diferente, né? Que os rumos possam voltar aonde estavam para o Caio Jorge. Eu também acho que ter o apoio do torcedor ali, ter o torcedor ao seu lado vai ser muito importante para dar essa ajuda para o Caio Jorge, e o contexto do jogo também, né? A gente sabe, e a tabela talvez ela demonstre isso melhor do que tudo, que o Vitória é uma equipe que ao longo da temporada apresenta essa fragilidade defensiva. E aí, quando você tem um jogador com a qualidade do Caio, fazendo a temporada que o Caio faz, talvez seja importante em algum momento você estar diante de adversários com essas circunstâncias para que você possa aproveitar essa chance, né? O Caio não esteve diante do Fortaleza, acaba ali sendo expulso, né, no clássico contra o Atlético Mineiro, e aí fica de fora do jogo contra o Fortaleza. Concordo com vocês, acho que o gol que o Caio perdeu contra o Palmeiras é um gol que ele precisa de conseguir marcar, e seria muito importante, não só para a questão coletiva do Cruzeiro, né? Seria uma vitória ali num contexto de um jogo onde o Cruzeiro foi claramente prejudicado no último minuto praticamente do jogo, mas seria importante para o Caio também voltar a marcar diante de um adversário de um nível técnico maior. Mas agora acho que é trabalhar. Eu acho que ele não pode também entrar dentro de campo muito focado, né, nisso de não, eu preciso fazer meu gol, preciso fazer meu gol. Ele tem que estar participando coletivamente. Se tem um companheiro melhor colocado, fazer esse passe. Foi algo que para mim não aconteceu no jogo em São Januário. O Caio parecia muito nervoso tentando marcar o gol. Teve até um lance de uma tabela bem construída pelo Cruzeiro. O Caio acaba chutando para o gol e ele poderia ter passado, se eu não me engano, para o Kenny Arroio. Então acho que entrar também muito focado nisso, de preciso quebrar essa sequência sem marcar gols, pode acabar atrapalhando. Entrar, fazer o seu trabalho, entender que é um atleta importante. Isso que a Rafa destacou é muito legal, e a gente precisa de colocar sempre também nas análises. A construção daquele gol diante do Atlético Mineiro passa muito por uma característica importante do Caio, de estar sempre atento, de pressionar, de roubar a bola, de conseguir fazer esse arraste, né, com a condução ali, pegar a bola lá no meio de campo e parar quase que dentro do gol. A gente lembra daquele lance dele contra o Flamengo lá no primeiro turno, onde ele conduz, tem um jogo de corpo ali com o Léo Pereira e finaliza de fora da área, mas é um contexto interessante que o Caio tenha a cabeça no lugar e possa voltar a marcar os seus gols já nesse fim de semana, porque é um atleta muito importante para o Cruzeiro nessa temporada, e tenho certeza que vai seguir sendo.